Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos começando mais um Roteiro de Minas, transmitido também pela Band Triângulo, mostrando aí a riqueza do nosso Triângulo Mineiro. Hoje e no próximo sábado, nós vamos destacar no Roteiro de Minas a cidade de São Gotardo, onde teve início o programa de assentamento do Alto Paranaíba, o PADAP. Esse projeto foi encabeçado pelo ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, e transformou a agricultura e a economia do Brasil. Vamos agora até a cidade de São Gotardo, hoje no Roteiro de Minas. São Gotardo está localizada no Triângulo Mineiro, a pouco mais de 300 quilômetros da capital Belo Horizonte. A cidade é conhecida como a terra da cenoura, mas a perfeita combinação entre clima, relevo e altitude favorece o cultivo de diversos produtos, como beterraba, alho, batata e abacate. A pecuária também é forte em toda a região. É a força do agronegócio no Cerrado Mineiro. Este coqueiro foi plantado há mais de 130 anos aqui na Praça São Sebastião, que é um verdadeiro marco na história da cidade de São Gotardo. No entorno da praça estão prédios tombados pelo patrimônio, que também são registros históricos da cidade. Eu vou conversar com o Éder Moraes, que é professor de Geografia e de História. Éder, conta pra gente quais pontos principais que tem aqui na Praça São Sebastião. Aqui nós temos o prédio amarelo, que é uma antiga escola das irmãs, relacionada com as fazendinhas do padre, era da igreja com os dias. Tem a escola Afonso Pena, que é do estado, e tem também o cruzeiro, que marca onde que está representando hoje a primeira igreja matriz de São Gotardo. A Praça São Sebastião passou por diversas transformações ao longo dos anos. Hoje, ela é dividida em duas partes. No meio, funcionava a rodoviária da cidade, demolida em 1990. Atualmente, é um estacionamento privado. Antes de se tornar município e receber o nome de São Gotardo, aqui já foi distrito de Pitangui. Naquela época, São Gotardo se chamava Confusão. Éder, explica essa história pra gente. É porque com as bandeiras e os bandeirantes vindo de São Paulo e Rio de Janeiro, assim que eles entraram no estado de Minas, capitania de Minas, houve uma confusão de caminhos. Um veio sentido São Paulo e outra turma veio sentido Rio. E o pessoal dos bandeirantes encontraram aqui por volta de 19 de janeiro de 1832, eles pousaram aqui nessa região dessas três fazendas. E muitos desses colonizadores, e bandeirantes, ficaram aqui para o desenvolvimento da cidade, do município. Eles foram agradecer no outro dia, que era dia de São Sebastião, daí passou a se chamar de Confusão para São Sebastião de Pouso Alegre. Houve mais uma troca do nome. A pedido da nossa rainha Leopoldina, ela pediu que se podia trocar de nome de São Sebastião para São Gotardo, porque a família real era devota de São Gotardo. Por volta de 27 de agosto de 1885, passou-se a chamar São Gotardo. Mas a cultura ainda, apesar de trocar o nome, ainda continua São Sebastião, porque é a cultura. Então a nossa paróquia, a nossa igreja matriz é São Sebastião, e no dia 20 de janeiro comemora a festa São Sebastião. A cidade de São Gotardo se desenvolveu e se consolidou como um dos mais importantes polos produtores de hortifruti do país. Com a proteção de São Sebastião, a cidade completou 106 anos. Um hotel que oferece uma bela estrutura para o conforto faz qualquer viagem ficar melhor, não é verdade? Por isso, a equipe do Roteiro de Minas se hospedou no San Diego Suites, em São Gotardo, a melhor hospedagem da cidade.
Hotel San Diego Suites, localizado no centro de São Gotardo e oferece uma experiência completa para seus hóspedes. São 77 apartamentos modernos e elegantes, que promovem conforto e bem-estar. Todos são equipados com ar-condicionado, TV, cozinha com frigobar e micro-ondas. Na suíte Master, os hóspedes ainda podem desfrutar de uma antessala com hidromassagem e sacada. Na cobertura, piscina, sauna, academia e espaço gourmet, oferecendo uma experiência única, com destaque para uma vista panorâmica de São Gotardo. O San Diego Suites também possui sala de eventos, restaurante, estacionamento coberto, rede Wi-Fi, espaço para comemorações e eventos. San Diego Suites, o seu lugar em São Gotardo. Vamos para os nossos comerciais. Fique ligado aí. Daqui a pouquinho você vai conferir a entrevista com o ministro Alisson Paulinelli. Ele relembra os desafios da implantação do projeto PADAP, que transformou a agricultura do Brasil. Você vai conhecer também história de pessoas que participaram das primeiras fases deste projeto. Lidaram com uma terra desconhecida e hoje colhem belos frutos desse grande trabalho. Já já! Rei do Marmitex. Self-service com várias opções de carnes e saladas. Delicioso tempero caseiro e sabor mineiro. Você se serve à vontade, com vários tamanhos de Marmitex e delicioso tempero. Rei do Marmitex, de segunda a sábado, de 10 às 14 horas. Avenida Prefeito Herotides Batista 770, 28 anos de tradição em São Gotardo. Goldnet Telecom, há 12 anos oferecendo a melhor internet para São Gotardo e toda a região do Alto Paranaíba. São mais de 300 quilômetros de conexão em fibra ótica, interligando diversas cidades e conectando você a um mundo de tecnologia e velocidade. Atendimento personalizado e especializado para o produtor rural. Goldnet Telecom, conexão entre você e o mundo. Estamos de volta com o nosso roteiro de Minas, hoje sobre a cidade de São Gotardo, que é um dos polos mais importantes do agronegócio. Mas essa história começou graças ao pioneirismo do ministro Alisson Paulinelli, que implantou um projeto chamado PADAP na região. Vamos voltar no tempo e relembrar início dessa história com o ministro Alisson Paulinelli. Continuando essa série de programas que estamos realizando sobre o agronegócio no estado de Minas Gerais. Oportunidade também que nessa cidade de São Gotardo homenageamos o ministro Alisson Paulinelli, indicado Prêmio Nobel da Paz para 2021, e é a pessoa que nós homenageamos no nosso roteiro de Minas, também da cidade de São Gotardo. Portanto, por favor, Alisson Paulinelli. Nós estávamos fazendo a primeira experiência de conquistar o Cerrado em Minas Gerais. O Dr. Rondon havia me convidado para ser seu secretário e eu disse a ele que gostaria de experimentar, produzir na área tropical um novo tipo de agricultura. E ele acreditou, ele era um inovador e me permitiu fazer a experiência. E eu comecei lá pelo Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba. Quando estava iniciando, eu tive dificuldade porque poucos produtores acreditavam naquela aventura que eu estava propondo. Cerrado não é área de produzir, aquilo é terra de fazer distância. Tanto assim que tinha um ditado, cerrado só dado ou herdado. Então eu tive de fazer força para achar uns 20 produtores, aqueles mais inovadores, mais aventureiros, né, que confiassem. E o negócio deu certo demais em 71. São Pedro nos ajudou, as primeiras intervenções que nós fizemos no Cerrado, ele respondeu,
em milho, em arroz, em algodão, em pastagens. O pessoal assustou com aquilo. Ué, quer dizer que o Cerrado, trabalhando, ele produz. Falei, essa é a proposta que nós estamos fazendo. A ciência atrás, ensinando como fazer. E no segundo ano apareceram mais de 1.000 candidatos. Que maravilha, hein? Maravilha. Como é que eu vou resolver o problema? Eu não tenho assistência técnica para atender de uma vez 1.000. A Emater era a nossa, chamada na época ACAR, era a nossa instituição de assistência técnica. Eu perguntei ao presidente da ACAR, Dr. Renato Simplício Lopes, Renato, vamos contratar gente. Aqui em Minas não tem. Vamos contratar no Brasil. Abrimos concurso no Brasil inteiro. Passaram 720 candidatos. Mandei contratar todos. E começamos a atender aqueles 1.000 candidatos que apareceram para o segundo ano. Mas aí nós paramos e pensamos, se do primeiro para o segundo ano já apareceram 1.000, do segundo para o terceiro aparece 5.000 e eu não vou ter jeito de fazer isso. Aí sempre a cabeça tem que funcionar, né? Como é que nós vamos resolver? Surgiu a ideia, por que nós não fazemos um projeto para 30, 40, 50 produtores, dando assistência que nós damos? Pô, é uma solução, vamos experimentar. Só que eu não podia errar nisso. Então fui a São Paulo, na Cotia, o Gervásio Inouye era o presidente, meu colega. Falei, Gervásio, eu quero que você me arruma aí uns 25 a 30 produtores, filhos dos melhores produtores que tiver aí, cujas fazendas já ficaram pequenas, e avisa eles que eu vou dar praticamente de graça 300 hectares para eles ir para Minas Gerais produzir lá. E eu vou botar o mesmo número de mineiros junto com eles, para eles se entrosar. Desapropriei 37.000 hectares e compramos mais uma parte. Foi essa parte que o assentamento que foi feito onde lá. Foi feito o que assentamento. Bacana, hein? Só que ele mandou 36, eu tive que arrumar 36 mineiros. Foram 72 lotes onde assentamos esses produtores. Olha, foi a melhor coisa que fizemos. Os produtores vieram de lá, com o censo. Chamei a Cotia, que veio como cooperativa, organizou esses produtores para nós e nós demos toda a assistência, o crédito, tudo que precisava. Funcionou como um relógio. Hoje, nós temos o orgulho que São Gotardo e o antigo PADAP é a área de maior renda per capita no setor agrícola do Brasil. Convenci o Japão de que aquilo era certo, ele acabou me arrumando 560 milhões de dólares e nós fizemos 21 projetos iguais ao de São Gotardo no Brasil inteiro, que criou essa revolução na mudança do Cerrado brasileiro. E hoje São Gotardo é essa maravilha, um verdadeiro espetáculo do agronegócio, né? Ali se tem tecnologia, se tem competência, se tem organização, se tem produção e atende mercado. Ministro Adilson Paulinelli, parabéns, né, por essa criatividade, por esse empenho e também esse conhecimento científico que realmente mudou a história do Brasil, de um país importador para um país exportador, graças a esse trabalho, essa criatividade e a dedicação. Portanto, o Roteiro de Minas se sente honrado com a sua participação, né, uma vez que a sua dedicação foi fundamental para que São Gotardo hoje se tornasse esse exemplo de cidade do agronegócio. Parabéns, ministro. Muito obrigado. Excelente, não é assim? A nossa repórter Marina Belli conversou com os fundadores da Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaíba, a Copadap. Eles participaram do projeto PADAP e uniram forças. Hoje são mais de 120 cooperados. O Roteiro de Minas aproveitou essa viagem até São Gotardo para conhecer um pouquinho mais da história da agricultura aqui no Cerrado, que começou lá em 1974 com o início do projeto PADAP. Eu vou conversar agora com o Masato Sakuma, que chegou aqui no início dessa história, né, seu Masato? Conta pra gente como foi esse início. O início, bom, a gente era solteiro, vinha tudo animado aí, né? Chegar aqui e conversar com uns animavam a gente, outros desanimavam, falavam que Cerrado não dava nada, outros falavam, não, mas aqui, pra gente novo, é um lugar que ainda tem muito futuro. Como a gente era, assim, mini produtor,
Então a gente sempre tinha aquele sonho de ter alguma coisa na vida, né? Aí a gente veio conhecer aqui, a gente gostou. Agora eu vou conversar com o Jorge Kiriu, que também é um dos fundadores da Copadap. Jorge, você chegou aqui em 83, ainda nos primeiros anos do Padap. Conta pra gente como é que era aquela época. Bom, profissionalmente eu trabalhava na cooperativa no estado do Paraná, né? Então, na época, me apareceu essa oportunidade de vir aqui para a região aqui para me tornar produtor, né? Então, em 1983, eu saí da cooperativa de Cotia e vim como produtor e estou até hoje aqui. Eu considero assim que esse aqui é um paraíso, né? Quer dizer, a gente conseguiu ficar independente, a gente formou a família, criou nossos filhos, né? E hoje a gente está fazendo uma sucessão, né? Sucessão importante de geração, né? Passando dos pais para os filhos. Jorge, naquela época era muito difícil, né? Era a primeira vez que estava trabalhando com o cerrado, teve muitos desafios. Conta pra gente como é que foi. Os produtores que estão aqui, né, são produtores que foram pioneiros do cerrado. Então, tentando resgatar um pouco do trabalho que os pioneiros fizeram, a gente pode dizer que o cerrado começou aqui em São Gotardo. Primeiro plantaram soja, né, e depois Minas Gerais, daí depois veio o Prodecer, né, o Prodecer que explorou o cerrado em Minas Gerais, depois foi estendendo isso aí para o Mato Grosso, né, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul. E está aí hoje o cerrado, o tamanho do celeiro que ele é hoje. A gente pode dizer que a visão que o Paulinelli teve é uma coisa assim que talvez a gente, como produtor, a gente não conseguiria enxergar, mas a gente participou como produtor, né, atuante. E o Paulinelli hoje ele recebe os méritos, né, do seu trabalho, da visão, do pioneirismo que ele teve, né? Ele foi muito visionário em enxergar uma região como essa para se produzir, porque depois de tudo consolidado, crescido, é fácil de você imaginar. Mas na época que o pessoal vieram praticamente no escuro, né? Quer dizer, vieram enfrentando um desafio, né? E esse desafio, graças a Deus, foi vencido. Conta pra gente desses desafios. Quais foram os detalhes que trouxeram mais dificuldades na hora de produzir, até entender como é que esse solo funcionava e conseguir fazer realmente uma colheita produtiva? A primeira coisa é cerrado, terra pobre, acidez, alumínio. Então, quer dizer, tudo era de se imaginar que não daria certo. Todo mundo vinha de uma região do Paraná, que terra altamente férteis, né, para uma região de cerrado, né, que a fertilidade era muito baixa. Era o desafio maior que se tinha em como corrigir essa terra para ela se tornar produtiva como ela se tornou hoje. Hoje, a fertilidade hoje se compara às melhores terras do Brasil. Então isso aí que eu acho que seria o desafio maior que o pessoal enfrentou, né, de não saber o que seria amanhã. Vale destacar aqui também, né, o trabalho que a Embrapa fez. A Embrapa do Brasil, quer dizer, ela desenvolveu essa agricultura de uma forma assim técnica que a gente pode dizer que multiplicou por 10 a nossa produtividade. Logo após o nosso intervalo, você segue viagem pelo tempo e vai ficar conhecendo mais histórias de quem chegou em São Gotardo há mais de 40 anos, conheceu o cerrado e se apaixonou pela região. Já já no Roteiro de Minas. Goldnet Telecom. Há 12 anos oferecendo a melhor internet para São Gotardo e toda a região do Alto Paranaíba. São mais de 300 quilômetros de conexão em fibra ótica, interligando diversas cidades e conectando você a um mundo de tecnologia e velocidade. Atendimento personalizado e especializado para o produtor rural. Goldnet Telecom. Conexão entre você e o mundo. Rei do Marmitex. Self-service com várias opções de carnes e saladas. Delicioso tempero caseiro e sabor mineiro. Você se serve à vontade, com vários tamanhos de Marmitex e delicioso tempero. Rei do Marmitex, de segunda a sábado, de 10 às 14 horas. Avenida Prefeito Herotides Batista 770. 28 anos de tradição em São Gotardo.
você vai ficar sabendo um pouco sobre os fundadores da Sequita Agronegócios, que chegaram em São Gotardo na primeira fase do projeto PADAP, em uma terra desconhecida, mas se apaixonaram e trabalham muito até hoje. São Gotardo é conhecido como a terra da cenoura. O que não falta por aqui são plantações, agronegócio, agricultura, e tudo começou lá atrás com o senhor Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, com o projeto PADAP. O Roteiro de Minas aproveitou esse passeio aqui em São Gotardo para conhecer a Sequita. Eu vou conversar agora com Tamio Sequita, um dos fundadores da Sequita. Eu cheguei aqui em 74, num projeto do governo federal, com a Cooperativa Agrícola de Cotia. Viemos aqui no início, na primeira turma do assentamento, em 24 associados da Cooperativa Agrícola de Cotia. E dessa forma a gente veio trabalhando com muita novidade, muita expectativa de como trabalhar no Cerrado. Logo em seguida veio a segunda turma e a terceira turma. Então a colonização do PADAP foi feito em 3 fases. A Emater, na época, também nos deu um suporte muito grande na parte técnica. Devagarinho, posteriormente, a gente veio agregando aí culturas, né? Café, soja, milho, e posteriormente nós entramos na atividade da cenoura, que é um dos carros-chefe, mas hoje nós já temos também a cultura do alho, né? Que é uma cultura bastante promissora, qual nós estamos dedicando bastante também, cenoura, beterraba e, para não dizer, a atividade da pecuária leiteira, que nos agrega bastante. Agora nós vamos conversar com o Makoto Edson Sequita, que também é um dos fundadores da Sequita, chegou aqui em São Gotardo em 82. Qual que era o cenário quando você chegou, Makoto? Bom, aqui o cenário realmente era um cenário de muita alegria, porque já tínhamos pessoas da família, já tinha pessoas que realmente já estavam cultivando, né, cereais, café, e estavam iniciando as hortaliças. E eu gostaria muito de salientar a Alisson Paulinelli, se não fosse você. Hoje nós somos produtores de uma das melhores cenouras, repolho, beterraba do Brasil e o melhor alho do mundo. Makoto, agora conta pra gente a história da Sequita. Como que começou a Sequita aqui em São Gotardo? Na verdade, a Sequita começou exatamente pelas dificuldades que todo mundo tinha. Imaginamos que se a gente se agrupasse, a gente seria muito mais forte, né? Apesar de todo mundo ter sua terra, cultivando as suas culturas, então imaginamos que se a gente juntasse, plantasse junto, colhesse junto, né? Comprasse em maior quantidade, vendesse em maior quantidade, não tivesse interrupção no fornecimento, principalmente das hortaliças, a gente seria muito mais forte. Então, originou por esse momento de dificuldade. Então, hoje nós estamos realmente colhendo nossos frutos. Na Sequita, pecuária e lavoura andam juntos, é integração, não é isso, Makoto? Qual que é a importância dessa integração, lavoura e pecuária? Com certeza. Foi um dos objetivos nossos, porque 13 anos atrás teve uma alta muito grande de fertilizantes. E aí nós pensamos alguma coisa que nós pudéssemos economizar e fizéssemos uma integração lavoura-pecuária. E aí nós fizemos a escolha do gado leiteiro para que a gente pudesse estar colocando os biofertilizantes e também os estercos também na nossa cultura. E viva Alisson Paulinelli, porque se estamos aqui é por sua causa, que você realmente foi a pessoa que fez esse desbravamento do Cerrado. Nosso muito obrigado. O Grupo Leópolis possui mais de 4.000 hectares de cultivo na região de São Gotardo. A nossa repórter Marina Berg conversou com o idealizador do grupo, Seiji Eduardo Sequita. Vamos conhecer. Uma das pessoas mais importantes da história de São Gotardo e também da agricultura aqui na região é o senhor Seiji Eduardo Sequita. Ele chegou aqui na região há mais de 45 anos
participou das primeiras fases do projeto PADAP e hoje é um dos fundadores do Grupo Leópolis. No início da implantação do projeto aqui, nós começamos assim, produzindo soja, milho, um pouco de café, e na época não tinha quase nada de verdura, nem legumes, nem fruta. Então, com o passar dos anos, o pessoal foi implantando cultivares como batata, cenoura, depois, posteriormente, o alho, onde requer muito mais mão de obra. Aí a gente surgiu com a ideia de se plantar o ano todo, toda semana nós tínhamos um plantio de cenoura, para que a gente pudesse fidelizar também os clientes na ponta, um supermercado, sacolão. Então a ideia de formar grupo, onde a gente agregou vários produtores pequenos, fizemos um grupo maior para poder ter essa escala de produção ao longo do ano. Há 45 anos, mais ou menos, quando nós viemos, um grande idealista, o visionário na época, ministro e secretário Alice Paulinelli. Então foi o grande idealizador. Graças a esse projeto do PADAP, vários outros projetos foram implantados no país. Hoje, o grande celeiro da agricultura nacional é o Cerrado. Hoje, o Grupo Leópolis trabalha com mais ou menos 4.000 hectares. Hoje estamos diversificando com a cultura de laranja, café, onde nós temos parceria com outro grupo que é Horta e Vida. E na cultura aqui em São Gotardo, na região aqui, nós estamos com mais cenoura e alho. E também cereais. Principalmente essa área de frutas e verduras emprega muita gente. Então hoje nós temos imigrantes de todo o canto do país, onde vieram na busca de trabalho. Hoje a cidade cresce em função dessa mão de obra que vem de todo o país. Então faz com que a cidade socialmente fique mais justa. Nós empregamos o pessoal o ano inteiro. E antes do nosso encerramento, eu quero fazer um agradecimento todo especial. Estou recebendo aqui a revista O Mundo do Cinema, do meu amigo Carlos Dias. Na capa está aí essa criatura maravilhosa, né, que é a Virgínia Lully, com o pai da Paula Fernandes, que é o Oswaldo Fernandes, meu amigo Marcílio Maran, também falando sobre o Circo Moscou. Barbosa Neto aqui, um destaque todo especial. Agradeço muito ao Carlos Dias, esse amigo nosso lá da cidade de São Paulo, de Campinas, por esse destaque especial do programa Roteiro de Minas, que saiu em uma página importantíssima aqui na terceira página, falando sobre Barbosa Neto, sobre o Roteiro de Minas, comentando também sobre o meu programa de auditório, que durante muitos anos eu apresentei aqui na TV Bandeirantes. Era um programa de 2 às 6 da tarde, ao vivo, um programa que marcou a história da televisão em Minas Gerais. Um programa que até hoje não se fez nada igual. Era o Show de Variedades Barbosa Neto, no horário de 2 às 6 da tarde, pela Rede Bandeirantes Televisão. O nosso Roteiro de Minas, que já tem 33 anos no ar. Ao Carlos Dias, a sua esposa Elza e também a Virgínia Lully, os nossos agradecimentos. E a Virgínia Lully voltará ao programa Roteiro de Minas, participando de um especial que nós produzimos na cidade de Sete Lagoas, em homenagem a esse grande trapalhão, esse grande ator que foi o Zacarias, né? Faremos um destaque na cidade de Sete Lagoas, aqui no Roteiro de Minas, mais para frente, mostrando um pouco mais. E nós queremos também mostrar essa moça linda, maravilhosa, que é a Virgínia Lully, que tem um talento espetacular. Um grande abraço e beijo para a Virgínia Lully. Ao Carlos Dias, o meu muitíssimo obrigado. Pois bem, minha gente, o Roteiro de Minas de hoje está chegando ao final. Mas no próximo sábado você continuará assistindo a cidade de São Gotardo. Você vai ficar sabendo um pouco mais sobre essa viagem. Para rever esta e outras edições do Roteiro de Minas, você pode acessar o nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, o nosso site. Siga o Roteiro de Minas também em toda a rede social. Muito obrigado a todos pela companhia. Sábado que vem estaremos de volta, mostrando ainda mais sobre a cidade de São Gotardo. Tenham todos um excelente fim de semana.